Nós vamos continuar falando sobre o Sermão do Monte. Lembrou de ler? Leia durante a semana, né? Se prepare, venha com o coração preparado. Nós nos encontramos para celebrar o que Deus já fez, amém? Nós não viemos aqui para Deus fazer, viemos celebrar o que Deus já fez, a não ser que a gente não dê espaço para Ele fazer antes. Aí Ele não vai encontrar o que fazer, onde fazer, porque não estaremos disponíveis para Ele. Então, leia o Sermão do Monte, leia toda semana, são 3 capítulos, não é? Leia toda semana, venha preparado. Hoje nós queremos falar sobre as intenções do coração. Vou pegar alguns textos, algumas partes do Sermão do Monte que a gente não leu domingo passado, né? Nós vamos pegar e hoje vamos fazer uma abordagem um pouco mais ampla, né? E aí depois, no outro momento, a gente entra de forma mais específica nesses assuntos desses mesmos textos aí. Mas se você fechou sua Bíblia, abra a Bíblia de verdade. Quem trouxe Bíblia de verdade? Eu falei para o Joaquim que eu ia mandar ele levantar a dele, está com Bíblia nova lá, ó. Glória a Deus. Decisões. Para o fariseu então era apenas um ato físico de infidelidade. Para Jesus o pecado, ele é concebido no olhar demorado, na fantasia alimentada no coração. Uma das coisas que a gente sabe, e já falamos muitas vezes aqui, é que a sede das nossas maiores batalhas é na nossa mente. Muitas vezes quando a gente pensa em batalha espiritual, a gente pensa apenas em confrontar algum demônio, em lutar contra algum principado. Mas a maior guerra espiritual que você pode travar é na sua mente. Para que a sua mente, que é sede das decisões, tome as decisões não de acordo com a palavra, mas de acordo com a carne. Então para o fariseu era apenas infidelidade, mas para Jesus é o demorar-se no olhar, é o cobiçar de forma maliciosa, é a pornografia. Querido, cuidado com o chamado algoritmo da internet, né? Muitas vezes você está acessando a internet para uma coisa simples e ali aparece alguma coisa. Eu já vi aparecer isso. Você acessa a internet, a todo momento propagandas aparecem. E você tem às vezes menos de 1 segundo para decidir, vou ver o que é e eu vou fechar isso aqui. Estão comigo? A decisão vem, a mente e o coração têm que atuar e dizer sim ou não se aquele pecado vai ser gerado. Jesus, ele é tão radical quanto a isso, que ele está dizendo assim: olha, se você vai pecar e você está olhando, cobiçando, desejando, a malícia está no seu olhar, é melhor você arrancar o olho e jogar fora. Se a sua mão é o instrumento desse pecado, é melhor arrancar e jogar fora. Jesus está falando para você automutilar. Não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que o pecado, ele precisa ser morto na raiz. É aquele segundo em que você tem que escolher: vou pecar, não vou pecar, e você diz não para o pecado. Então Jesus é radical: mortifique a tentação na origem. Se um ambiente, se um dispositivo, que pode ser esse, ou se uma pessoa nutre em você o desejo de pecar, corte o acesso antes que te leve ao pecado. Tentação não é pecado. Tentação não
não afasta você de Deus. Jesus foi tentado. E a Bíblia Deus fez questão de deixar registrado: Jesus foi tentado. Tentação não é pecado. O que eu faço com a tentação pode me levar para o pecado ou me levar mais para perto de Deus. Versos 33 até o 37, Jesus fala sobre os votos. A gente já leu, não vou ler outra vez. Mas Jesus fala sobre o voto, porque para o fariseu haviam duas categorias de julgamento. Para você entender o que ele está falando aqui, haviam duas categorias de julgamento. Primeiro, aqueles que juravam pelo nome de Deus ou pelos objetos do templo. Esse tipo de juramento era inquebrável. Então pensa assim, se a pessoa ela fizesse um juramento: olha, o que eu estou dizendo é verdade, eu juro pela arca, eu juro pelo candelabro, ou eu juro pelos pães da proposição, ou eu juro pelos tesouros do templo. Então a outra pessoa tinha que aceitar, porque jurou por algo do templo. Lembra quando Jesus ele bate com os fariseus por causa disso? Ele diz: quem que é maior? O templo ou o que santifica, os objetos do templo, ou o templo que santifica as ofertas? Mas eles faziam isso. Então eles não podiam citar o nome de Deus, então citavam as coisas do templo para isso. A outra categoria de juramento era pelo céu, pela terra ou pela própria cabeça. Esse tipo de juramento não tinha valor legal. Isso quer dizer que se uma pessoa quisesse enganar a outra, ela dizia assim: eu juro que eu estou falando a verdade. Eu juro que esse carro não tem defeito nenhum. Pode comprar. Ou seja, era um juramento que não tinha valor nenhum. Aí Jesus vem e fala assim: não digam juro pelo céu, não digam juro pela terra, não digam juro por Jerusalém, não digam juro pela minha cabeça, não jure de forma alguma. Sabe por quê? Quando você tem palavra, você não precisa insistir que está dizendo a verdade. Eu sempre digo, quem precisa insistir, discutir e afirmar que está dizendo a verdade é porque mente muito. Porque quando eu e você falamos a verdade, não precisamos afirmar com juramento. E simplesmente, se alguém não acreditar no que você falar, e ela tem o direito de não acreditar, você não pode forçar as pessoas a acreditarem em tudo que você falar, mas ela pode não acreditar, e é direito dela, e deixa ela para lá. Você está falando a verdade, e a pessoa não aceitou, problema dela. Porque você anda pela verdade, você anda pela palavra. Você não precisa jurar por coisa alguma, nem ficar afirmando que está fazendo algo correto ou verdadeiro. Por isso Jesus diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Não precisa juramento. É sim ou não. E quando você disser sim, a outra pessoa vai saber que é sim. E se você disser não, ela vai saber que é não, porque essa é a sua palavra. A outra coisa que nós olhamos também aqui, e eu quero que você olhe comigo 2 versos, do capítulo 6, que também está dentro dessa esfera de intenções do coração. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Leia comigo aí. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros,
pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai em segredo. Então seu Pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Verso 8. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Agora pula para o verso 16. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. É interessante porque Jesus fala da hipocrisia. A intenção secreta do hipócrita não é amar e agradar a Deus, mas obter a aceitação das pessoas. A palavra hipócrita, ela vem do grego, é uma palavra grega que identificava o ator no teatro. Então, na antiguidade, quando iam apresentar uma peça, o ator estava no palco, ele ia se apresentar, estivesse ele sozinho ou contracenando com outros, então se usava uma máscara. E aquela máscara iria identificar quem ele era e também diferenciar dos demais. Por isso, a palavra hipócrita tem a ver com aquele que põe a máscara para representar um papel através do qual vai ser aceito. Estão comigo? Isso é sério. Porque um dos grandes medos do coração humano, o coração quando é ferido, é a rejeição. O medo de ser rejeitado faz com que muitas vezes a gente coloque uma máscara para que os outros olhem, nos aceitem, nos elogiem e apresentamos aquilo que não somos. E aí eu quero apresentar 3 testes da motivação do coração que Jesus destaca aqui. Primeiro, a esmola. Faça questão de que ninguém veja ou elogie. Vai ajudar alguém? Não estou falando só de esmola na esquina, você tem uma moeda, se você tem, né? Hoje é difícil andar com dinheiro, né? Apesar de que alguns eu já vi andando com Pix, né? Plaquinha com Pix, você pode dar a sua esmola com Pix. Mas não estou falando só disso. Quando você quiser ajudar alguém que precisa de ajuda, faça em segredo. Ninguém precisa saber que você ajudou. Deixa eu contar uma história. Os irmãos mais antigos aqui vão lembrar. Quando nós ganhamos esse imóvel aqui, né, o 450, foi doado por um empresário, né? Quem é daquela época lembra do Jorge, né? O Jorge não era membro da nossa igreja quando Deus falou com ele que ia dar isso para a igreja, para Bereano. Vocês conhecem a história, né? Em função de um monte de coisa. Mas quando ele deu, ele disse: pastor, não diga para ninguém que foi eu.
E durante vários anos, pessoas me procuravam: pastor, quem deu? Quem foi? Mesmo porque muitos não conseguiam acreditar que Deus era capaz de fazer aparecer uma mala de dinheiro, né? Você crê nisso? Eu li um testemunho, não me lembro agora quem foi, né, que estava precisando de um recurso, e talvez Gisele lembra, eu não lembro, foi um dos preletores de algum congresso que a gente foi, mas precisava de um recurso até uma determinada hora, e não tinha, e aí foi orar, estava lá de joelho orando ao Senhor e clamando por resposta, e de repente tocaram a campainha, e aí alguém veio e entregou um embrulho, e quando ela foi abrir, era exatamente o valor que ela precisava. Deus pode fazer um anjo vir trazer um dinheiro que não existe para você? Pode. Deus é Deus. Ele criou o universo, fazer isso para Ele é nada. Amém? Deus pode. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Quando você estiver pensando em recursos para você ou para outro, a primeira coisa é: vai para o quarto secreto, porque Jesus falou aqui: o Pai que vem em secreto é que vai recompensar. Segundo teste, a oração. Quando a nossa oração se torna uma retórica vazia apenas para agradar quem está perto da gente. Quando é aquela oração para cumprir tabela, aquela oração só para não ficar chato, né? Tem que orar, então vamos orar. Quando você orar, põe o seu coração na oração. Lembre-se que Ele é o Deus que ouve a oração. Terceiro, o jejum. Jejum é busca por quebrantamento. Antes de ser busca por alguma bênção, é busca por quebrantamento pessoal. Deus pode fazer, e você pode ter um propósito diante de Deus e jejuar por alguma causa. Pode. Não há proibição na Bíblia. No entanto, o jejum é, antes de tudo, um processo de quebrantamento pessoal, em que a carne, ela é morta, para que o seu espírito esteja rendido totalmente ao Senhor, sem o comando da carne. Então, exceto em convocações gerais, né, a gente já fez aqui em várias ocasiões, vamos ter um tempo ou dias, oração e jejum, exceto em convocações gerais, que todo mundo vai saber que pelo menos uma boa parte vai estar jejuando, exceto nessas ocasiões, ninguém precisa saber que você está jejuando. Amém? Jesus repete 3 vezes a mesma frase: o Deus que vê em secreto te recompensará. É interessante como a Bíblia usa a repetição, né, para apresentar o superlativo. Assim, para o judeu não tinha como dizer Santíssimo Deus. Então é Santo, Santo, Santo. Extraordinariamente santo, é santo, 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 repete 3 vezes para mostrar a grandiosidade daquilo, e ele está repetindo 3 vezes: o Pai que vem em secreto vai te dar uma recompensa que vai valer a pena. Quando a gente pensa na recompensa que virá pelo elogio de pessoas, porque demos a esmola, porque ajudamos alguém, porque estamos jejuando e o semblante caído, porque estamos lá, irmãos, já passei mal em jejum, hein? Já fiquei mal. É aquele negócio, você mostra que está, ou você lava o rosto e ninguém precisa saber que eu estou passando mal. É para o Senhor que eu estou fazendo. 3 vezes, teu Pai que vem em segredo te recompensará. Sabe por quê? Porque Deus avalia a motivação secreta do coração. Por isso que eu citei antes a questão do pecado, como sendo algo gestado dentro do coração. Porque Deus avalia as intenções do nosso coração, e Ele nos recompensa de acordo com as intenções do nosso coração. A recompensa de Deus, ela vem na nossa vida
com Deus avaliando o que nos motiva, qual é a motivação, por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Por isso Jesus apresenta aqui duas recompensas que você pode alcançar no seu comportamento assim. Primeiro, a recompensa humana. Ele diz aqui que aqueles religiosos, eles ficavam de pé na sinagoga e eles oravam alto ou nas esquinas para que todos pudessem ver e aplaudir. Eles ajudavam os pobres e então eles saíam dizendo para todo mundo que tinham ajudado o pobre para que eles pudessem ser aplaudidos e reconhecidos. Eles jejuavam o semblante caído para que todos olhassem: esse é espiritual, esse está perto de Deus. Eles agiam dessa forma porque eles queriam recompensa humana. No entanto, Jesus diz assim: eles já receberam a recompensa. Sabe o que é isso? É assim, vou citar deles, depois vão trazer para nós depois. Então ele ia e orava alto, e todo mundo via: essa é espiritual. Essa era a recompensa. Está entendendo a diferença? Ele diz: eles já receberam a recompensa deles. Acabou, nada eterno, em segundos acaba. Mas quando você vai no secreto, e o Deus do secreto te recompensa, isso é eterno. Isso vem para ficar, porque vem de Deus. Não só os aplausos, não é? Mas em época de internet, os likes, os engajamentos, os seguidores. Se as nossas postagens, né, estão gerando mobilizações e engajamento de outros, então ficamos satisfeitos, mesmo que aquilo que a gente esteja postando, ou aquilo que a gente esteja acessando, não agrade a Deus, esteja longe da vontade de Deus. E aí esses já receberam a recompensa. Quanto? Muitos likes, muito joinha. Quanto engajamento, já recebeu a recompensa. Nada eterno. É uma recompensa passageira, rasa, barata. A outra recompensa é a recompensa divina. E a recompensa divina é conhecer Deus. Conhecer Deus e ter o caráter transformado pela presença de Deus. Amado, querer e conhecer Deus, desejar e buscar conhecer Deus, precisa ser a maior motivação da nossa vida. Mas o meu conhecimento de Deus vai ser principalmente, essencialmente, a partir do meu relacionamento secreto com Ele. O Pai que vem em segredo te recompensará. Como é que a gente guarda o coração? Eu quero dar para você 4 coisas. 4 formas de você manter o seu coração guardado. 4 formas de você blindar o seu coração, para que você não caia nas motivações erradas. Primeiro, monitore os seus pensamentos. Monitore os seus pensamentos. O grande problema é que a gente permite que os pensamentos fiquem flutuando na mente. Vem e vão, vem e vão, vem e vão, e a gente vai permitindo. Tem aquele ditado antigo que todo mundo já conhece: você não pode impedir o passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse, principalmente que ele faça ninho. Pensamentos são assim. Eles vêm, mas eles vão pousar, fazer ninho e gerar o pecado, se eu quiser pecar. Segundo, questione as suas motivações.
Faça perguntas a si mesmo. Que tipo de pergunta? Por quê? Mas por quê? Por quê? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu reagi assim? Por que eu ajo dessa forma? Por que a minha oração é assim? Por que a minha leitura bíblica é assim ou não é assim? Quando eu começo a fazer perguntas, e muita gente se ilude, porque a nossa tendência, e é humano, é a gente dar uma primeira resposta rasa, que nos satisfaça. Então estou ensinando para vocês um segredinho. A primeira resposta sempre é rasa, e normalmente é a resposta que a gente gosta, porque a nossa mente quer nos enganar, o coração é enganoso. Então a mente quer nos levar a crer que não foi tão ruim assim, e que existe uma justificativa para aquilo que a gente fez ou quer fazer. Por isso a luta na mente acontece no momento que a gente está pensando sobre a possibilidade de pecar ou não, quando a gente admite que pode pecar. Então a gente começa a alimentar a mente assim. Então quando a gente monitora o pensamento, a gente percebe que vem, mas nós dissemos: isso não, isso eu não quero, para isso eu digo não. A maior adoração que eu e você podemos entregar para Deus é concordar com Ele quanto à vontade dEle. Quando nós concordamos com Deus quanto à vontade dEle, isso é adoração. Não fique nas respostas rasas. Depois que a primeira resposta vier, pergunte outra vez: por quê? E depois que vier a segunda resposta, já um pouquinho mais profunda, pergunte outra vez: por quê? Para você mesmo. Se precisar a quarta, a quinta vez, por quê? Até que você encontre as motivações do seu coração. Até que eventualmente chegue àquele ponto de dizer: eu estou pensando isso porque eu quero viver esse pecado. Estão comigo? Questione, monitore, melhor dizendo, os seus pensamentos. Assim que um pensamento de cobiça, inveja, ira, vaidade surgir, identifica-o e manda embora na hora. Segundo, questione as suas motivações. Pergunte por quê. Terceiro, ore e leia a Bíblia. Não tem como. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É Bíblia? É o salmista dizendo: escondi a tua palavra onde? O coração não é um músculo que bombeia sangue? Está falando o quê? Escondi a tua palavra aqui. Para quê? Porque quando a palavra de Deus está aqui, eu não vou pecar contra o Senhor. Ore, leia a Bíblia, fale com Ele. Uma das coisas que eu gosto e me faz muito bem é quando eu pego um texto bíblico e eu começo a repetir esse texto para Deus, e eu começo a interagir com Deus em relação ao texto. Deus, o texto está dizendo isso, eu aquilo, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Eu estou apenas repetindo para Deus aquilo que Ele já disse. Mas sabe o que acontece? Esse exercício nos ajuda a fixar. E aquela palavra, ela vai entrando no coração. Então, ore e leia a Bíblia. Mas eu não tenho muito tempo, eu levanto de madrugada, eu vou dormir muito tarde. Você tem 5 minutos. 5 minutos dá. Comece com 5 minutos. Comece com pouco. De uma forma geral, quando nós aplicamos esses 3 primeiros, algumas coisas a gente precisa ter diante de nós. Primeiro, faça o bem sem contar para ninguém. Quer ajudar alguém? Ajude e não conte para ninguém. Ajude anonimamente.
Nem ela precisa saber. Eu já ajudei pessoas, e já fui porta-voz de outros que quiseram ajudar, em que simplesmente, quando foi eu que fiz, eu disse, não diga que fui eu. Ninguém precisa saber. O meu pai que veio em secreto, ele sabe. E basta isso para mim. Ore por pessoas em particular. Quer orar com a pessoa? Ore com ela. Quer orar por ela? Use o seu momento a sós. Jejue em silêncio. São coisas que vão matar a fome do seu espírito e matar de fome a sua carne. Quarto, busque a santificação na fonte. É Deus quem te dá libertação e vida. Davi havia caído em 2 pecados grosseiros. Ele comete um adultério e um homicídio em seguida. E então, depois de ser confrontado pelo profeta Natã, ele cai em si, e ele vai se quebrantar diante do Senhor. Salmo 51, verso 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Busque a santificação na fonte certa. Querida, a sua santificação não será gerada pelo seu esforço, mas pela sua rendição a Ele. A sua santificação não vai acontecer porque você tem uma estratégia religiosa para chegar lá, de orar, de falar com as pessoas, de dar esmolas, de ajudar o carente. Não é essas coisas. A sua santificação vai ser resultado de andar com aquele que é santo. A santidade dele vai te contaminar. É contágio. É como, irmãos, a gente viu o terror que foi na pandemia. Pega o exemplo e jogue presença de Deus ao invés de um vírus. Não precisa máscara. Sai abraçando todo mundo. Contamine com o que você está recebendo, porque aquele que é santo vai contaminar você com a santidade dele, e à medida em que a santidade dele contamina você, você começa a contaminar outros. A santidade de Deus começa a fazer parte da sua vida, e começa a fazer parte da sua casa, começa a fazer parte do seu trabalho, porque ela chega ali. Não porque você é, mas porque Ele é e você foi contaminado por Ele. Monitore os pensamentos, questione as motivações do coração, leia a Bíblia, encharque o seu coração da palavra de Deus, busque a presença dEle, ore ao Senhor, busque a santificação na presença dEle, porque Ele é a fonte da santificação. Quando eu comecei a compartilhar com vocês sobre o Sermão do Monte lá atrás, a primeira mensagem, uma das coisas que Deus me mostrou foi exatamente isso. O Sermão do Monte não foi um sermão falado por Jesus para a multidão, foi falado para os discípulos. A multidão estava por ali, onde Jesus estava tinha multidão, mas o texto é claro, início do capítulo 5, que ele se assentou, os discípulos chegaram e ele começou a ensiná-los. Querido, a gente não ensina santificação para uma pessoa que não nasceu de novo. Isso é loucura. A gente ensina santificação para quem nasceu de novo e precisa crescer. Eu jamais vou exigir de uma pessoa que não conhece Jesus que ele tenha uma vida perfeita, santificada, livre do pecado. Mas Jesus vem para mim, para você e diz, monitore os seus pensamentos, questione as suas motivações, leia a Bíblia e ore, se alimente da santidade do Eterno, e você vai ser transformado. O Sermão do Monte não é um monte de regras, Jesus desfaz isso. Os fariseus tinham um monte de regras, mas Jesus vem e diz, trate o coração,
Santifica o teu coração. E você vai descobrir a verdadeira vida eterna. Porque ele vai dizer lá no capítulo 7, a vida eterna é essa, que te conheço, ó Deus, como único, e ao teu Filho Jesus, a quem enviaste. É isso que ele quer, que eu e você o conheçamos de verdade. Por isso não troque o conhecer Deus por nada. Você vai ter aplausos, vai ter recompensas, momentos de prazer, mas o eterno vai ficar longe. Mas quando você se rende o seu coração a Ele, então Ele começa a trabalhar você, santificar você, e faz de você alguém parecido com Ele. Sabe, Paulo, ele diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Deus. De Deus. Ah, mas o grande Paulo. Paulo era exatamente igual a você. Ele era o mesmo que você. Mesmas tentações, mesmas dificuldades. Mas ele aprendeu um segredo: render o coração. Render o coração. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, se coloca diante do Senhor. Quero convidar você a falar com Deus nesse momento. Onde está o seu coração? Como está o seu coração? Onde você tem buscado satisfazer o seu coração? Que coisas, atitudes têm sido parte da sua vida no processo de gestar pecados e que você precisa renunciar? Fale para Ele. Diga: Deus, eu não quero correr atrás de reconhecimento, de prazeres que vêm e vão, de satisfazer desejos sem fundamento. Eu quero viver para te agradar. Eu quero viver para satisfazer o teu coração. Quero render a Ti meu coração, as minhas intenções mais profundas, meus desejos mais profundos. Quero render a Ti nessa noite. Você pode falar para Ele, pode nomear, pode dizer o que, como, o que entregar.
como terra seca, assim é minha. Preciso de ti. Distante. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, diz que o ar que eu respiro, preciso de ti. Sem esquecer o que fizeste. Sua misericórdia como um pai se compadece do filho, assim tu afasta as minhas transgressões. Se você precisa dele, cante isso com o seu coração. Vamos lá. Distante de ti, não posso viver. Escutar o meu clamor. Preciso de ti. De ti, Senhor, não posso viver, não. Escutar o meu clamor. Preciso de ti. A letra desse cântico seria uma oração para você? É a oração que você faria nessa noite? Eu vou convidar você a sair do seu lugar. Se você quiser vir fazer essa oração aqui na frente. Enquanto cantamos, não apenas cante. Diga, Senhor, entre eu e você, preciso de ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor venha e faça algo sobrenatural em mim. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração, como a corceia. Como terra, preciso. Distante de ti, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
tua presença, sem o agir do teu Espírito, somos totalmente corrompidos pelo pecado. Cedemos facilmente, Senhor, porque o desejo da nossa carne é pecar. Mas o nosso Espírito clama dentro de nós. O nosso Espírito almeja por santificação. Por isso, Deus, nesse momento que nós queremos pedir, vem, Senhor, age em cada um de nós. No passo que damos, ó Deus, nesse momento na Tua presença, eu peço a Deus que o Senhor venha, toca-nos nessa noite. Toca-nos, ó Deus, para que seja um divisor de águas, para que as intenções mais secretas do nosso coração não apenas sejam reveladas aos nossos próprios olhos, porque o Senhor já as conhece, mas elas sejam destruídas, sejam mortificadas. Queremos viver para Ti, Senhor. Mais profundo do nosso ser clama por Ti, como a corça anseia pela corrente das águas, assim eu suspiro por Ti, Senhor. Vem nessa noite, ó Deus, completa a Tua boa obra em nós, porque o desejo nosso, Senhor, é Te agradar, é fazer Tua vontade, é estarmos, ó Deus, amando o que o Senhor ama, odiando o que o Senhor odeia, correndo atrás da Tua presença e fugindo do pecado. Que a Tua presença, Senhor, venha produzir as transformações em nós, de santificação, de mudança, de transformação de dentro para fora. Eu peço que seja assim nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Semana que vem tem algo muito especial, e é o jantar dos casais, né? O jantar dos casais tinha sido já é sábado, dia 1º. É que hoje é domingo, né? Já é o primeiro dia da semana, tá certo. O jantar dos casais foi concebido originalmente lá no Dia dos Namorados, né? Depois a gente alterou a data, e porque o desejo nosso é abençoar, é que cada casal seja abençoado, que seja um tempo especial para os casais. Por isso, esposas, quer ensinar os seus maridos a reverenciar, né? A honrar e a oferecer para você aquilo que Deus manda. Cutuca ele e diz: vamos no jantar dos casais. Sabe por quê? Às vezes a gente tem uma vida tão corrida e não tem tempo para isso. Às vezes não separa tempo. Às vezes são tantas coisas que pesam nessa hora. E aí de repente vamos ter algo na casa, né? Vamos ter algo aqui que é para abençoar, é realmente fazer a diferença. Por isso, marque já. Se você não fez a sua inscrição, tem que fazer logo, para a gente confirmar a quantidade de pessoas. Então você entra no aplicativo nosso, você vai lá nos eventos e já se inscreve para o jantar dos casais. Estou esquecendo alguma coisa? Fazer o que? O que come? Ok. Então, a gente vai ter um delicioso rodízio de pizza. E é tão especial, gente. A gente experimentou lá no aniversário da Maria Eduarda, né? E aí eu fiquei com aquilo também na cabeça, né?
E depois surgiu a oportunidade de ver com eles. Então, é muito gostoso. São quantos tipos? Eu não lembro agora quantos tipos de pizza. É umas 20, né? A Roberta que ia falar, perdão, estou falando tudo sem você. Vem cá, Roberta. Vem cá, vai se aproximando aí. Enquanto isso eu vou falando, enquanto você dá a volta. Eu vou avançar num outro aviso aqui, que é o curso Romance à Maneira de Deus. Tá? Depois eu volto aqui no jantar que ela vai falar detalhes que ficam mais objetivos. O curso Romance à Maneira de Deus, ele é um curso, não é para casamento, não é preparação para casamento, e nem é curso para quem está namorando e quer casar. É um curso que prepara o coração para o futuro. É um coração que vai dar fundamentos de Deus para quem quer o seu coração alinhado com a vontade de Deus nas suas emoções no futuro. Então é um investimento que pais podem fazer nos seus filhos a partir de 13 anos. Devem participar os pais, se possível os dois, se tiver um só, vem o que pode, né? E às vezes, e se for alguém que não tem os pais na igreja, pode ser um pai espiritual, uma mãe espiritual acompanhando também, né? Mas o importante é que a partir dos 13 anos, né, tenha a possibilidade de estar aprendendo princípios fundamentais da palavra de Deus para guardar o coração e ter uma vida emocional equilibrada para o futuro. A gente chama Romance à Maneira de Deus porque trabalha essa questão que faz parte dessa fase da vida, mas é um fundamento da palavra para quem quer realmente estar alinhado com Deus, né, na sua área emocional. Por isso, pais estão desafiados. Pode chegar, Roberta, chega aqui. Então os pais estão desafiados, faça a sua inscrição. Nós temos prazo curto, né, até dia 1º, parece que está lá, né? Ou seja, já tem uma semana só para fazer a inscrição. Então pais, façam inscrição para que os seus filhos participem. Falei tudo isso à toa. Por favor, pai, se você não fez inscrição, mãe, se não fez inscrição, aguarde que vai ter outra turma depois. Essa já encheu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Roberta, por favor, fala. O AP falou para as mulheres, agora eu vou falar para os homens. Queridos irmãos, varões da nossa igreja, as esposas amam jantar fora. Não é verdade? Esposas, concordem para que eu não pague mico aqui em cima. Então, corra, faça a sua inscrição pelo aplicativo da igreja ou por Pix. Pode também parcelar. Não deixe para a última hora, para que a sua esposa tenha tempo de se preparar, né, na semana, fazer a unha, o cabelo, vir, né, como nós gostamos de vir, bem cuidadas, né? Então, se preparem e tenham tempo. É muito gostoso realmente o rodízio de pizza que nós teremos. É muito gostoso mesmo. Acho que eu já tive assim a oportunidade de pelo menos 3 ou 4 vezes, né, de provar. E a gente costuma falar que o casamento, né, que ele é como uma plantinha, né, que precisa ser regada, né? Então quem gosta de planta, quem cuida de planta, sabe que precisa cuidar, precisa regar, né, precisa podar, precisa trocar de vaso quando o vaso está pequeno. Eu comecei a cuidar de vaso de planta agora. Antes na minha mão não ficava nenhuma violeta viva. E agora eu comecei a cuidar de planta. Então a gente começa a fazer essa analogia, e é verdade. Então assim, a gente precisa cuidar do nosso casamento, né, do romance do nosso casamento. E estarmos juntos, aproveitar esse tempo que a igreja proporciona, é uma bênção. Então, faça as suas inscrições. Sabia que ia ficar melhor, né? Deixa eu ver aqui qual que está faltando. Sim. E nós tivemos o encerramento de um curso. Irmãos, a gente está oferecendo cursos para abençoar as famílias da igreja, né? Então nós tivemos um curso que encerrou agora,
Paulo e Camila vão já se aproximando, e que foi Educação de Filhos à Maneira de Deus. E eu já conhecia esse curso há muitos anos, a gente quis trazer, mas Deus quis que fosse nesse tempo, né? Fosse agora. E eles se prepararam, fizeram o curso, e hoje é a formatura deles. Shalom, shalom, igreja. Paz do Senhor. Bem, hoje a gente vai começar agora a formatura, né, da primeira turma do curso Educação de Filhos à Maneira de Deus, igual o pastor falou, né? Eu sou o Paulo da Camila. Eu sou a Camila do Paulo. Acho que vocês já conhecem a gente, né? Bem, né? A gente deu o curso Aliança para várias pessoas aqui também, né? E eu vou falar um pouco agora sobre o objetivo do curso, tá? O objetivo do curso Educação de Filhos à Maneira de Deus, tá? Ele tem o propósito de apoiar pais e mães cristãos no exercício da paternidade, baseado em ensinos da Palavra de Deus, encorajando-os a trabalhar não somente o comportamento externo dos filhos, mas, sobretudo, as atitudes do coração. A educação de filhos à maneira de Deus não fala apenas sobre bons caminhos do Senhor, mas também apresenta medidas práticas para a aplicação dos preceitos morais na vida de seus filhos. Ou seja, é um curso prático, né? Que as pessoas que esteve com a gente, né? Foram 17 semanas que a gente caminhou juntos, praticamente aí 4 meses, né? E a gente pôde estreitar laços, falar sobre princípios de Deus e encorajar nossos filhos, igual a Camila falou, a ser flechas, né? A gente levar a geração, o nosso filho, a conhecerem Deus e levar Deus para as outras gerações. Né, Nino? Uma coisa que chamou assim, muito atenção no curso, para mim particularmente, né, porque a gente está ministrando, mas a gente está aprendendo também, foi em relação a gente falar para os nossos filhos, a gente aconselhar, fazer a correção, mas a gente explicar o motivo, o porquê. Eu falo isso porque na época da minha mãe, né, quando eu fazia algo errado, minha mãe vinha corrigir, eu fazia muita coisa errada, né, ela vinha corrigir, e ela, às vezes, dá umas batidinhas em mim lá, né? Vamos falar. E ela não explicava o porquê, né? E nesse curso, isso daí chamou muito minha atenção. E eu tenho feito isso. Quando eu preciso corrigir, eu explico o porquê. Não só em relação em casa, mas em relação ao trabalho, em relação às pessoas que a gente convive. É isso, né? Linda? Rapidinho, né? Como o Paulo já disse também, primeiro a ser ministrados somos nós, né? Quando nós recebemos esse desafio do pastor Edson para esse curso, primeiramente dá medo, mas a gente tem aprendido que a gente tem que ir com medo mesmo, né? Que Deus vai dando graça, e foi um curso abençoador para nós estarmos também com esses 3 casais, que nós estreitamos laços, porque às vezes a gente está na igreja, é tão rápido, né? A gente fala shalom e já vai embora, mas foram 17 semanas, e a gente conheceu um pouco mais esses casais, até pelo olhar agora a gente vê, né? O quanto é bom caminharmos juntos, isso é ser igreja, e para nós foi abençoador. E nesse curso, foram 17 temas. Então, eu vou falar alguns aqui que marcaram para nós. E quem fará vai aprender, né? Sobre cada um cuida do seu macaco. Né, lindo? Cada um cuida do seu macaco. O tempo de sofá. A linguagem de amor dos nossos filhos, né? Porque nós aprendemos a linguagem de amor do nosso cônjuge, mas também aprendemos a linguagem de amor do nosso filho. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está fazendo algo, dá um presente, e ele recebe assim, sabe, bem sem graça o presente. A gente fala, poxa vida, fiz o maior esforço para dar um presente, mas talvez não é a linguagem de amor dele. Então, o quanto é importante a gente descobrir a linguagem de amor, além do nosso cônjuge, do nosso filho. Aprendemos também que a família, ela é composta, sou eu e o Paulo.
o Enzo Paulo, né, que é o nosso filho, ele é uma expansão da família. Então, muitas vezes a gente acha, não é quando nascer o filho que vai ser uma família. Não, a família já somos nós. E o Enzo, Deus permitir, ele vai embora, né? O Enzo é do Senhor, não é meu. Eu achava que ele era meu, mas não é nosso, ele é do Senhor. E vai ficar eu e o Paulo. Então, o quanto é importante também nós alimentarmos e estarmos juntos, né? Alimentarmos o Vale Night, ter um momento, nós dois. Ontem nós conseguimos ter o Vale Night, que a Eriquinha e o Bob nos proporcionaram, né? Teve a Campa Dentro e nós tivemos nosso Vale Night. Glória a Deus. A pitiçada agora, sábado que vem, já é o momento também. Então, é isso. Quem puder fazer, eu acredito que o ano que vem terá, é bênção, gente. E agora a gente quer chamar esses casais abençoados aí, pastor Fábio e Roberta, Marcos Campi e Andressa, e Gustavo e Carla, por favor. Eles vão falar um pouquinho, né, o que foi o curso para eles. Rapidinho. Sou eu de novo. Bom, esse curso ele é um presente. Novamente, eu digo isso, ele é um presente de Deus para a nossa igreja. E nós vivemos num mundo caótico, né? Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E nós precisamos, como pais, nos posicionar para que tenhamos armas para lutar pelos nossos filhos. Então, este curso, ele nos capacita, a gente está avançando, né, para que possamos ter armas para lutar pelos nossos filhos, né? Para dizer para Satanás, o meu filho não. Para dizer para Satanás, a minha filha não. Aqui não, aqui você não tem, aqui você não coloca o dedo, entenderam? Então, façam quando tiver novamente. É uma bênção, realmente, foi algo assim que nos edificou muito. E estarmos juntos realmente é uma bênção, a gente estreitou laços, né? O que dizer do Paulo e da Camila? Eles são maravilhosos. A humildade com que eles, a simplicidade, mas tão ricos, né, em vida, de verdade, em que eles colocam o coração nesse curso, realmente isso nós agradecemos assim mesmo, de coração, e que o Senhor continue capacitando e abençoando muito mais, abundantemente, o Senhor derrame muito mais na vida de vocês, porque realmente eles são bênção e são muito capacitados por Deus para nos direcionar nesse curso. É isso. Oi. Shalom. Realmente esse curso nos surpreendeu, né? A gente tem a questão da Bíblia, a gente foca muito na palavra, e isso é muito bom e tem que ser feito. Mas o legal do curso é que ele faz um resumo, vamos dizer assim, né? Ele traz mais a fundo umas questões que a gente demora para pegar um pouco ler na palavra. E esse curso, para mim, foi muito bom, porque a maneira como eu penso que eu poderia estar cuidando dos meus filhos mostra de uma forma totalmente nova, totalmente diferente. E é engraçado que a gente fala de uma certa idade, mas a gente foi ministrado até como filhos também. Eu senti várias vezes no curso, Deus falando comigo a respeito de eu com Ele. Eu sendo filho com Ele. Né? E a maneira como Ele me olha. E aí isso foi muito interessante, porque eu comentava com a Roberta, falei, nossa, o curso é para a gente educar nossos filhos, mas ao mesmo tempo Deus está falando com a gente a respeito de nós com Ele. Então, assim, é tão enriquecedor esse curso, porque além de a gente estar aprendendo mais, se aprofundando mais,
Conselho, pais, mesmo que seu filho tiver um pouquinho da idade, assim, ele está com 16, 17 anos, eu sei que vai ter coisas diferentes, mas é um curso que realmente vale a pena fazer. Vale a pena se aprofundar. Né? E eu sou grato, porque eu fiz esse curso mais por questão de querer ter um direcionamento mesmo de educação aos meus filhos. Né? A gente não é perfeito, a gente erra. E até essas questões de erro nosso, a gente exagerando em alguma educação, a gente via que a gente errava em algumas coisas e Deus vinha consertar. E a gente vai continuar crescendo, né? Foi muito bom estar com essa turma aqui, a gente dava risada junto, chorava junto, orava junto. E como a Camila falou, foi uns 2 meses e meio aí, muito bom. A gente achou que ia ser um cansativo, mas não foi. A gente até queria ter mais, porque foi muito bom estar junto. Né? Estar conversando, estar falando sobre essas questões dos filhos e questão da palavra. Então, realmente, eu sou grato a vocês por trazer isso para nós. Né? Foi muito bom estar com vocês. Né? Ouvir foi muito bom também. Gente, pastor também precisa ser ouvido, né? Precisou também aprender muitas coisas. A gente acha que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe nada. Quem sabe é Deus. E com cada vez que eu entro num curso da igreja, que a igreja proporciona, é um crescimento a mais. Né? Então, aconselho, pais, façam inscrições quando tiver novamente a oportunidade. Façam inscrições, porque é uma bênção. Eu creio que vocês não vão se arrepender. Amém? Shalom. A nossa participação no curso foi bem inusitada, né? Na ocasião, a gente entrou em contato, no caso, eu entrei em contato com a igreja para saber quando que começaria o Ramal Finanças. E aí eu fui convidado a participar do curso, porque o Ramal Finanças não iria acontecer. E fiz minha inscrição, né? Fizemos a nossa inscrição, e quando eu olhei a grade e vi 17 encontros, né? Eu fiquei um pouco assustado, porque o Finanças tem 10, eu já acho bem extenso. Eu falei 17, mas enfim, a gente fez e a gente foi surpreendido. Primeiro porque o Paulo e a Camila conduziram de uma maneira tão leve o curso que a gente nem viu passar essas 17 semanas. Né? Foi algo assim, extraordinário, foi motivador. A cada final de cada encontro a gente tinha uma expectativa para o próximo. Então foi bem estimulante participar. Segundo, porque cada um de nós aqui, a gente já se conhecia, né? Foram 4 casais com eles. Mas durante o curso, com as trocas, com as ministrações que nós tivemos, com o compartilhar de vitórias e dores e tantas outras coisas, a gente passou a ter uma comunhão e começamos a ter mais intimidade. Então, eu acredito que nós saímos desse curso mais íntimos do que quando a gente entrou, mesmo já nos conhecendo antes. Né? E terceiro, apesar do tema, né, do título ser Educação de Filhos à Maneira de Deus, e eu acredito que cada um aqui já agora está capacitado muito melhor do que estava antes para educar os filhos, mas eu entendo que muito mais do que os filhos, os pais aqui foram impactados. Né? Deus tratou muitas coisas com a gente ali durante o curso, que a gente nem imaginava que precisava ser tratado, e a nossa perspectiva sobre educação de filhos mudou totalmente. Né? Então, o meu convite aqui é para que aqueles que não fizeram e que puderem fazer, façam, porque o curso é bênção, né? Foi muito bom para cada um de nós. E agora a gente queria honrar o Paulo e a Camila por todo esse trabalho que eles fizeram, essa dedicação com a gente nesse período, e a gente vai trazer um presente para eles. Em nome do nosso grupo, eu gostaria de agradecer a vocês, Paulo e Camila, por toda a dedicação, cuidado, ensinamentos dedicado a nós durante essas 17 semanas. Eu quero dizer que vocês são muito especiais. Eu aprendi a amar vocês muito, muito. E eu não veria outro casal melhor para dar esse curso. Que Deus continue a abençoar a vida de vocês e que vocês cresçam a cada dia nele. Agora a gente vai passar o vídeo?
Agora a gente vai colocar um vídeo dos momentos que a gente esteve junto, dessas 17 semanas que a gente caminhou junto. Não foi só lição, mas foi churrasco, e as imagens falam mais, né? De Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus, que tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente. Seus anseios estejam em ti, sim, em ti tão somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos, meus filhos sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos são teus. Glória a Deus, né? Um agradecimento à Fernanda que fez o vídeo, viu? Obrigado, viu, Fernanda? Ó, pelo carinho, pelas imagens, viu? Você tem o dom mesmo, viu? E continuando agora, pessoal, a gente vai entregar os certificados, né? Para cada um, tá? Do Fábio, pastor Fábio. Roberta. Gustavo. A Carla. Marcos Campi. E, finalmente, a Andressa. Glória a Deus. Pessoal, porque eu tenho que falar, primeiro eu quero agradecer muito vocês, foi muito especial ter caminhado esses 4 meses com vocês. Nossa, vocês
No curso vocês facilitavam muito, na verdade, os debates, as conversas que a gente tinha. A gente não precisava nem falar muito, porque vocês são muito especiais, vocês têm o conhecimento, né? E isso daí engrandeceu demais o curso. E eu agradeço a cada um de vocês, que a gente continue crescendo junto, como igreja, como irmãos, e a gente tem vocês nos nossos corações. Amém? Agora a gente vai chamar o pastor para orar pela gente, e a gente aproveita para chamar todos os filhos aqui, nossos filhos, para estarem com a gente aqui. Fala, pastor. E aí vocês se preparem, porque ano que vem nós vamos ter educação de pais à maneira de Deus. Amém. Né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, abençoar a vida deles e encerrar com a bênção do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, porque sabemos que esse é o teu foco, a família. E porque, ó Deus, vemos aqui esses, ó Deus, teus filhos com os seus filhos diante do Senhor, ó Deus, buscando de ti o selo eterno, para que os seus filhos, ó Deus, cresçam conhecendo ao Senhor e possam, ó Deus, se desenvolver para fazer diferença na terra, enquanto o Senhor dê vida a eles, ó Deus, seja para eles um tempo precioso de revelação da tua graça e da tua glória sobre a terra, seja aqui, ó Deus, ou em qualquer lugar, mas que seja, ó Deus, a semente plantada, semeada durante esse curso, algo que produza frutos, muitos frutos, ó Deus, que glorifiquem o teu nome. Nós declaramos a tua bênção sobre eles, sobre o Paulo e a Camila na liderança desse curso, e pedimos que o Senhor retribua sobre eles, derramando bênção sem medida. E agora, Pai, nós pedimos que o teu grande amor, a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso amado Salvador, e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo, agora e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Não saia sem dar um abraço gostoso quem está aí perto de você.